3:8. Primeira João 3:8. Diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. Guarda isso. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. O reino das trevas aqui. Parte B. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, reino de Deus. E nós vamos falar sobre o reino de Deus e o reino das trevas. Eu queria que tu pensasse, desde o início dessa mensagem, que reino você pertence. O pecado, irmão, na realidade, ele se manifestou desde o início. Desde o princípio de tudo. O pecado se manifestou desde o princípio de tudo. A mentira, a fofoca, o adultério, o matar, o roubar, é somente consequência, não é sobre esses pecados que eu vou falar. Pois o princípio do pecado é altivez, altivez, soberba, exclusividade. Eu faço, eu sou, eu posso, a glória é minha, o poder é meu, a majestade é minha. Esse é o reino das trevas. É o primeiro reino que eu vou falar, o reino das trevas. E o princípio do pecado é o diabo. E tudo isso, o matar, o roubar, o destruir, a altivez, esse negócio, veio do diabo. Amados, eu queria que o Mateus não, hoje, colocasse aqui, Samuel, Isaías 14:13 no telão. Isaías 14:13. Isaías 14, versículo 13 e versículo 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Igreja, quem falou isso? Quem falou isso? Irmão, não se preocupa, ele não vai se manifestar. Entendeu? Quem falou isso? Satanás. Satanás, que até antes, até quando ele era o anjo, o querubim ungido, ele era o Lúcifer, que era o anjo de luz. Eu já preguei sobre adoração, contei a história dele aqui na igreja, que ele era o anjo de luz. E de repente a altivez, a soberba caiu, entrou no seu coração, e ele quis ser maior que Deus. Reino das trevas, soberba, altivez. Adão e Eva estavam estabelecidos no reino de Deus, pois tinham os dois o melhor do reino de Deus. Eles tinham o melhor alimento, eles tinham a melhor posição, eles tinham o melhor da terra, eles tinham o melhor de Deus, porque eles viviam para o reino de Deus. Porém, no contexto do reino de Deus que eles viviam, eles foram atraídos pela serpente. A mesma serpente que hoje atrai muitos cristãos aqui. A serpente, ela é sutil. Ela não tem pressa. Se tem uma coisa que o reino
das trevas que Satanás tem é paciência. Paciência para destruir a tua vida. E se tem uma coisa que ele tem, que ele não se apressa, é com o tempo. Ele vai aguardar o tempo certo de acabar com a tua vida. Hoje Deus, Ele quer te curar hoje. Porque o diabo, a serpente, ele tem atraído pessoas para ele. Pessoas até que um dia tinham uma posição e perdeu. Gênesis 3, versículo 5. Gênesis 3, versículo 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos serão abertos, e serão como Deus, e conhecendo o bem ou o mal. Pode deixar isso, Samuel, deixa aqui mesmo. Quem falou isso? A serpente, Satanás. Falou para Adão e para Eva: olha, sabe por que Deus não quer que vocês comam o fruto? Porque Ele sabe, se vocês comerem o fruto, o diabo ele é expert em te atrair a tua atenção. Ele sabe, se tu comer, tu vai ser maior do que eles. Vocês, o entendimento de vocês vai ser aberto. Vocês saberão o que é o bem e o que é mal. Eles viviam no reino de Deus, mas o reino das trevas cercou esse. E essa informação mexeu com a mente deles, mexeu com a alma deles. Deus, amados, Ele permite, Deus, a tua mente ser ferida, para ver como está o teu coração. Deus, Ele vai permitir coisas vir na sua vida. Deus vai permitir o diabo atacar a tua mente, para ver como está o teu coração. Eu queria que tu prestasse atenção, tu vai saber onde eu vou chegar hoje. Deus, Ele nos prova. E Deus sabia de tudo, Ele estava ali, Ele era Deus. Deus permite. Quando eles comeram os frutos, seus olhos foram abertos. Quando eles comeram o fruto, seus olhos foram abertos. Um pouco mais para frente, Samuel, versículo 7 até o 10. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardezinha, esconderam-se o homem e a mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? E respondeu o homem: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Por quê? O pecado entrou no coração deles. A mente deles foi atingida e o coração deles foi machucado. Eles permitiram ser seduzidos pelo reino das trevas. Eles deixaram o reino de Deus, tudo aquilo que eles viviam, por um simples momento. Cuidado com os momentos. Casais de namorados, cuidado com o momento que você está tendo com a tua namorada ou com o teu namorado. Cuidado aonde estão as mãozinhas abençoadas. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Deus, Ele está te contemplando. E a pergunta do Senhor é: aonde você está hoje? Aonde está o teu coração hoje? A que reino você pertence? Você se diz tanto que pertence ao reino de Deus, e por que nós fazemos aliança com o diabo? Com quem você tem feito aliança? Quem tem andado contigo? Quem tem caminhado contigo?
Aqueles olhos que só contemplavam o reino de Deus, as coisas boas agora foram abertos e começaram a contemplar o reino de Satanás, o qual estabeleceu o seu reino no coração deles. Entenda uma coisa: Deus, Ele não suporta concorrência, Cláudio Rodrigues. Deus odeia concorrência, Marquinhos. O nosso Deus, Ele não é um Deus de concorrência. O nosso Deus, quando Ele te escolheu, quando Ele falou assim: olha, o Leandro é meu. O diabo não quer, Deus não quer ficar brincando pro diabo, porque Deus selou tua vida, Leandro. Porque Deus selou teu coração, selou tua mente. Mas eu queria que tu entendesse que nessa noite, irmãos, eu queria que tu entendesse que a concorrência no reino hoje, entre igrejas, pastores, líderes que não permitem que as suas igrejas, que os seus membros vão visitar outras igrejas. Como eu coloquei até esses dias no Face, né? Isso não é uma igreja, é um presídio, né, espiritual, né, Cinelândia? É um presídio espiritual. Como pode? O reino de Deus é um reino de aliança, de unidade. Não, mas tu não vai porque tu é minha, essa ovelha é minha. Não, é do reino de Deus. No reino de Deus não pode haver concorrência. Concorrência de quem prega mais, concorrência de quem canta mais, concorrência de quem tem a melhor oratória, o melhor obreiro. Não pode existir essa concorrência no reino de Deus. E há uma concorrência dentro das igrejas. Não pode haver concorrência, porque aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor, eu não prego mais que o Cláudio, nem o Cláudio prega mais para mim, porque nós pregamos a palavra de Deus. Cláudio tem um jeito dele, eu tenho o meu jeito. No reino de Deus, a Paula não canta mais do que o Leandro, nem o Leandro com a Paula, que é a Paula. Por quê? Cada um tem sua forma de ministrar, sua forma de cantar. Ninguém é estrela aqui, irmãos. Nós somos todos ovelhas. No reino de Deus não tem concorrência de quem é o melhor pastor, ou o melhor diácono. Ai, agora eu tenho aqui o crachá de diácono, eu sou o diácono fulano de tal, Cinelândia. Olha, eu sou o pastor fulano de tal. Não tem isso. Isso faz parte das trevas. Altivez, soberba. A Bíblia fala que Deus abate o soberbo. Deus abate os soberbos. Mas João 3,16 diz assim, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Por quê? Porque Deus, quando olha para mim e para você, Ele nos amou igual. O amor de Deus pelo seu Nivaldo, ou pelo João, ou pela Bárbara, ou pelo seu José, pela irmã Quimico, é o mesmo amor por mim que sou pastor. Para Deus não tem posição, para Deus não tem título, para Deus não tem cargo. Para Deus, eu e você somos todos iguais. É Deus que tira, é Deus que coloca, é Deus que exalta, mas é Deus que humilha, é o soberbo. Entenda isso. Gênesis 6, um pouco mais para frente, Gênesis 6, versículos 5 e 6. Gênesis 6, versículos 5 e 6. Diz assim: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E eu falava para o Cláudio, quando eu li isso eu chorei, né, Cláudio, quando eu li isso eu chorei. Volta o versículo 5 ou 6. Então, volta mais um. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra. Da mesma forma que era em Gênesis, é hoje, irmãos. A maldade na terra.
Não é diferente. Tudo que acontecia naquela época está acontecendo no dia de hoje. E no reino de Deus não pode haver maldade, não pode haver mentira, não pode haver engano, não pode haver prostituição. No reino de Deus não pode ter violência. Por quê, amados? Porque no reino das trevas eles não têm regra. E Deus não suportou ver aquilo. E Deus de repente inunda o planeta. E Deus acaba com a humanidade, menos com a família de Noé. Deus viu algo diferente na vida de Noé. Noé só escutou a voz de Deus uma vez. Noé, voz de João, constrói para mim uma arca. Tá igual? Ainda não, né? Não, irmãos. Noé, constrói para mim uma arca. Eu vou chegar lá, João. Noé só escutou a voz de Deus uma vez, Cláudio. E sabe o que aconteceu? Noé obedeceu 100 anos. E ele ficou trabalhando dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E a humanidade no pecado da feitiçaria, da prostituição, da bebedice, da mentira, da fofoca. E Noé trabalhando para o reino de Deus. E no reino das trevas, ali Satanás depositando neles. E Noé, não, eu quero obedecer a voz do meu Deus. Já o que acontece hoje é diferente, irmãos. Noé não tinha o Espírito Santo naquela época. O Espírito de Deus não habitava em Noé. Noé só ouviu a voz de Deus uma vez e obedeceu. Eu e você, irmãos, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que fala comigo, que fala contigo 24 horas. Nós somos templo do Espírito Santo. E eu e você não obedecemos mais a voz de Deus. Que reino você pertence? O reino de Deus ou o reino das trevas? Não apaguei de vós o Espírito de Deus. Davi falou: Senhor, não retira de mim a tua presença, não apaga de mim, não tira a tua presença da minha vida, Deus. Que reino você pertence, irmãos? Oh Senhor, tu és um Deus santo, Deus poderoso. Que reino você pertence? Falamos muitos hoje, no dia de hoje. Falamos muito de corrupção, né? Não é isso? Falamos muito, vivendo um momento que há uma corrupção terrível na nossa nação. Falamos muito do Lava Jato, né? Milhões, né, Flávio? Milhões lá descobriram lá de tantas coisas erradas. Acusamos todos, acusamos o nosso governo, acusamos o nosso presidente, apontamos o dedo para todos, para tudo e para todos. Mas às vezes não olhamos para o nosso umbigo, não vemos como nós estamos. E às vezes o diabo está te atraindo nos mínimos detalhes. E quando damos o jeitinho brasileiro, a que reino estamos pertencendo? Quem dá jeitinho é o diabo. Ele dá jeitinho. E quando nós assinamos a internet, gato, não tem um satélite solto lá no alto, entendeu? Pega todos os canais. Ah, não, varão. Não, cara, mas ninguém sabe. O satélite tá solto lá, tá flutuando lá. Não acredito. Tu coloca somente o aparelho, mas é legal. Que reino você está servindo nessas horas? Ah, varão, faz um gatinho na luz, não pega nada, ninguém vai saber. É mesmo, né, varão? Vamos lá, varão. Vai, um gatinho só, pega nada. Um gatinho, miau, fala até. Né, Pinuca? Ah, vamos colocar um imã lá no registro de água, né? Para segurar, ninguém vai saber. Um imã, isso. E enche uma garrafa de água lá, pet lá, entendeu? Coloca lá do lado, né? Ninguém vai saber.
quando nós fazemos isso, a que reino estamos servindo? A que reino estamos servindo? Quem dá jeitinho é o diabo. Vocês estão abertos aí, 1 João 3:8. Nós lemos: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo, ele vem pecando desde o princípio. Esse é o reino das trevas. Altivez, vanglória, vontade própria, meu domínio, meu poder e minha glória. Esse é o reino das trevas. Quando eu fui ministrado com isso, irmãos, isso nos confronta a viver, amados, uma vida de mudança, de transformação. Mas o reino de Deus, como é? Pergunta para o teu irmão, como é o reino de Deus? Fala aí, pergunta aí, irmão, pro Marquinho, como é o reino de Deus, Marquinho? Pergunta aí. Perguntou a Jusceli, para Débora aí, para Dona Solange, isso. Pergunta aí, como é o reino de Deus? Versículo 8, a parte B diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Para isso, Jesus, ele veio aqui na terra para destruir com todo o império, com todo o reino das trevas, para andar do nosso lado. Ser crente, irmão, nos dias de hoje, como é difícil. É difícil ser crente. Quem disse que ia ser fácil? Eu glorifico a Deus, eu converso muito com a minha esposa, com o Cláudio. Ser crente jovem nos dias de hoje é difícil. Que Deus guarde os nossos meninos, nossos jovens, porque lá fora o que tem de metralhadora de matar crente, irmãos. Mulherada está quase andando nu na rua, está quase sem roupa na rua. Que Deus guarde a mente dos nossos jovens. Como os jovens de hoje estão sendo bombardeados nas escolas, como os jovens de hoje estão sendo bombardeados nas redes sociais, como estão sendo bombardeados. E se eles não tiverem uma aliança com Deus, se o Douglas não tiver, se a Bianca, se o Mateus, se cada um desses jovens, se a Amanda, se a Gabi, se a Bianca não tiver aliança com Deus, eles não conseguem. Se eles não conservar uma intimidade com Deus, eles não conseguem, irmãos. Se tu não buscar a presença do Senhor, se tu não comer esta palavra, se tu não tiver uma vida de oração, uma vida de busca na presença do Senhor, você não vai conseguir. Tu pode ir no profeta que revela até o número da tua identidade, o irmãozinho que restaura, que cura, que faz milagre, que faz aquilo, mas o que vai te dar sustento é a palavra do Senhor. É ela que te dá sustento. Ai, xarabacantarabachai, que reino nós pertencemos, que reino nós somos, irmãos. No reino de Deus é difícil ser crente. Porque ser crente não é entregar apenas dízimo, não é ajudar os pobres, não é ter posições, ter título na igreja. Isso não é reino de Deus. Vai muito mais além disso. Vai muito mais além disso. Vai muito mais além disso, ser do reino de Deus. Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5 até o 9. Filipenses 2, 5 até o 9. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Quem é do reino de Deus também tem que se humilhar como Jesus se humilha até a morte de cruz. No reino de Deus temos que se humilhar. No reino de Deus nós temos que perdoar. Mas ele pecou, mas ele pisou no meu calo. Mas ela é terrível, ela pisou no meu calo. Aquela mulher da minha família, aquele sobrinho, aquela sobrinha, aquela minha vizinha, aquela capivara, aquela cobra dos infernos, ela acabou comigo. Mas tu vai ter que perdoar. Já pensou no telão? Juízo final. Chega lá. Oh, tudo bom? A paz do Senhor. É, filho, tu fez tudo direitinho. Só faltou uma coisa, o quê? Perdoar a capivara da tua vizinha lá. Mas pai, não, filho, tu não perdoou, mas aparta-te de mim. Eu não vos conheço. Difícil, né, Cláudio? Difícil, né, prima? É difícil. É difícil. No reino de Deus, nós temos que nos humilhar. João 3,30. João 3,30. Diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. No reino de Deus não é crescer para cima. É o reino de ponta cabeça, é crescer para baixo. É um negócio meio doido. No reino de Deus, 2 mais 2 é 3. Mas como isso é assim, é diferente. No reino de Deus é o contrário. O que importa é que o Senhor tem que crescer e que eu e você temos que descer. É o contrário. O maior tem que servir o menor. Servir é tomar café. Oh, glória, hein? Amor, quanto café? Eu acho que engordei uns 6 quilos essa semana, irmão. Café na casa da Tina. Servir a Tina, meu Deus. Café no Carlos Mendes. Oh, essa semana foi café no Carlos Mendes. Café na Tina. Vou dedorar. Quem mais, irmão, foi? Café no Nazé e na Tati. Café no Júnior, com o Júnior. Quem mais? Teve mais. Meu irmão. Foi quem te levantou a mão? Café na tua casa? Pode ser amanhã. Irmãos, o reino de Deus é servir. Isso não é peso, isso não é sacrifício. Isso é honra. É bom, irmãos, quando nós servimos os nossos irmãos. De repente essa pessoa que está do teu lado, olha para a cara dela, olha para a cara dele, está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra, está precisando de um carinho, mas que não venha somente de mim, que venha também de você. No reino de Deus tem que descer. Mateus 5, versículo 3. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. No reino de Deus tem que ser humilde e ter um coração disponível a aprender. No reino de Deus tu tem que querer aprender. É assim, irmãos. Reino de Deus, humildade, descer, se humilhar. Esse é o reino de Deus. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No reino de Deus você tem que negar a sua vontade. Vontade da carne.
tá em casa hoje à noite, comendo besteira, comendo pizza, ligando a televisão no Netflix, com essa chuva, comendo uma canjica. Irmãos, hoje minha esposa fez qual é o nome do negócio? Qual é o nome do negócio, amor? Não, arroz doce, mas... Tá vendo? Eu ia falar estrogonofe, eu não sei o nome, eu sei que tava bom. Mano, minha mulher fez um fricassê. Irmãos, a carne quer ficar comendo fricassê, Cláudia. Quer ficar em casa, no cobertor, dando cheirinho, beijinho nela, entendeu? Fica aqui, vai, vamos ficar. Não vamos, não. É a carne, irmão. A nossa carne é isso. Essa carne, fala igual. Eu não vou falar igual a Cinelândia, não. Essa carne tem que dar só nela, Cinelândia. Essa carne é a nossa carne. Mas o nosso espírito não. Eu quero Deus. Eu quero buscar o Senhor. Eu quero buscar a presença do Senhor. Eu quero buscar um reino de Deus. Esse é o nosso espírito. E fazer e negar as nossas vontades é tomar a nossa cruz. E tomar a nossa cruz é assumir responsabilidades no reino de Deus. Quando fala tome a tua cruz, assuma as tuas responsabilidades. Obreiros do Senhor, líderes do Senhor, Deus tem dado oportunidade para você trabalhar no reino dele, mas se tu fizer as coisas relaxadas, Deus te tira e Deus levanta outro. Agora não ouvi um glória, né? Se eu não fizer como pastor, Deus tira. Se eu não tomar a minha cruz, que é assumir as minhas responsabilidades como pastor, Deus me tira. Deus coloca outro. Cruz significa sofrimento. Fala para o teu irmão, cruz significa sofrimento. Evangelho é apanhar, evangelho é sofrer, evangelho é apanhar, evangelho é se humilhar, evangelho é descer, é diminuir, é ser humilde por amor a Cristo. Eu não sei como tu exaltou ao Senhor, tu não entendeu. Evangelho é adorar, é exaltar a Deus, irmão, é glorificar a Deus, porque quando tu dá glória aqui, Deus recebe lá em cima. Eu queria te dar 1 minuto para tu glorificar a Deus, já que tu não entendeu ainda. Só isso tu consegue mais, dê mais para Deus. Fecha teus olhos. Fala, Deus, eu te adoro. Fala, Deus, tu é lindo, adore a Deus. Isso exalte. Isso exalte ao Senhor. Tu já cansou, vai. Eu queria ver tu glorificando a Deus 1 minuto. Tu consegue, vai. Adore e exalte. Isso, continue exaltando ao Senhor. Continue glorificando ao Senhor. Eu quero te dar 1 minuto para você adorar a Deus. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor. Adore ao Senhor. No reino de Deus tem adoração. No reino de Deus tem adoração. No reino de Deus tem adoração. O que está te impedindo é o sofrimento, faz parte. É a luta, faz parte. Eu quero que tu adore comigo nesse momento. Vamos adorar a igreja. Mas de ti, mais de ti, mais. Exalte a Deus como tu nunca exaltou, irmãos. De ti. Fala assim, menos de mim, Senhor. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Menos. Exalte ao Senhor, igreja. Adore ao Senhor. Fala para Ele assim. Menos de mim.
Será que a igreja toda pode cantar esse pedaço? Que ele cresça? Que ele cresça, que ele diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e com o seu amor, infinita humildade, servo de Deus. Que ele cresça, que eu diminua e apareça, que eu me constranja com a tua glória e com o teu amor, infinita humildade. Isso é adoração, isso é exaltação, isso é glorificar, isso é louvar. Adore a Deus com as tuas palmas, adore a Deus com as tuas palmas nesta noite. Reino de Deus é isso, irmãos. Quando nós exaltamos, quando nós adoramos, Deus recebe no alto trono. Seja adorado, seja glorificado, seja exaltado, ó Deus. Oh, xarabacanta, arabachai. Eu creio, irmãos, que em breve esse sofrimento vai acabar. Eu creio que em breve esse sofrimento vai acabar. Eu creio que em breve essas lutas vão acabar. Eu creio que em breve essas perseguições vão acabar com a tua vida. Ai, irmão, igreja, nós vamos subir para o reino de Deus, pois o Senhor está voltando para levar uma igreja santificada, uma igreja que glorifique, que exalte ao nome dele. Lucas 10:20. Lucas 10:20. Xarabacan. No xarabacan tarabachai. Nin chorebe cantarabachai. Xarabaxarabacan tarabachai. Arábia sure cantarabachai. Ah, Senhor Jesus, tu és santo, Deus. Ah, Deus, nós exaltamos o teu nome. Lucas 10:20. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submete os espíritos, os demônios, alegrai-vos antes, porque estarem os vossos nomes escritos no céu. Os discípulos, Cláudio, Senhor, os demônios se dobram diante de nós. Os demônios nos obedecem. Os demônios, Senhor, Ele nos pode ver nós. Aí o Senhor pega um balde de água gelada, cheio de gelo, olha para mim, discípulos, joga neles e fala: não se alegrem porque os demônios se submetem a você, mas se alegrem-se porque o nome de vocês estão no livro da vida. Devemos se alegrar por isso. No último dia, naquele dia, Senhor, mas eu expulsei demônio. Senhor, olha, Senhor, eu profetizei. Senhor, eu falei em línguas. Eu falava em língua melhor que os meus irmãos. Eu dava um karatê, eu rodava, eu rodopiava. Senhor, eu tinha revelações, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Ai, Deus, imagina Deus olhando assim: mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Devemos tomar cuidado, porque não é a posição, não é o título, não é o poder que tu tem, não é nada disso. É um coração ensinável, é um coração disposto a servir,
É um coração disposto a dar o melhor para o reino de Deus, para a obra de Deus. É um coração, amados, que não vê limites de servir ao Senhor. Muitas das vezes, quantas vezes eu olho a liderança dessa igreja cansada, fadigada, exausta, e de repente eles estão aqui ó, pingando sangue, mas eles estão com faca na boca, eles estão guerreando, e eu glorifico a Deus, liderança, pela vida de vocês. Quantas vezes eu olho, eu vejo aqui na igreja irmãos e irmãs que sofrem na tua casa, que sofrem na tua família, mas sabe que no reino de Deus, quando você sai da tua casa e vem para cá, sabe que vai levar cura para tua casa, restauração para tua casa. Eu creio que Deus tem mudado vidas, Deus tem transformado vidas neste lugar, Deus tem transformado jovens, Deus tem levantado homens e mulheres, pessoas como Naldo, como Cozipa, pessoas que um dia, amados, estavam perdidos no reino das trevas, pessoas que um dia estavam no mundo da prostituição, pessoas que um dia estavam nos bares da vida, pessoas que um dia estavam na socia, estavam nos pagodes, mas hoje estão servindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Rei canta Alabachai. Fala pro teu irmão, alegre-se porque o teu nome está escrito no livro da vida. Alegre-se, fala para ele, porque o teu nome está no livro da vida. Alegre-se, Gustavo, porque o teu nome está no livro da vida. Jaque Mendes, alegre-se porque o teu nome está escrito no livro da vida. Alegre-se porque o teu nome está escrito no livro da vida. Aplaude ao Senhor, exalte ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, porque dele, por ele, porque para o Senhor são todas as coisas. Vamos exaltar o Senhor, exalte, fala assim para o Senhor, vamos cantar o Senhor. Porque dele, por ele, isso, Fernando, isso, exalte, igreja, exalte, Rei Cantarabacai, Rei Talabaxarabacá, Anxarabacá, Alabax, porque dele, por ele, porque dele, por ele. Vamos lá, igreja. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só a igreja o teclado. Porque dele, por ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque a ele, dele, por ele. A ele a glória. Exalte o Senhor. Oh, segura louvor, deixa só o teclado. A ele a glória. Adore a noiva, adore o noivo. Somente a igreja e o teclado. Exalte. A ele a glória, igreja, exalte ao Senhor. Nós já vamos terminar. Eu coloquei no meu coração ultimamente que eu quero
ministrar no máximo 45 minutos. Eu tenho conseguido isso, eu quero isso. Eu quero deixar você com um gostinho de quero mais. Romanos 14, 17. Nós já estamos encerrando. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não consiste no comer, não consiste no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria, é paz e é justiça. Então, amados, tu tem motivos de adorar a Deus, porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Se tu entrou triste aqui, tu vai sair daqui alegre nessa noite. Se tu entrou aqui injustiçado, saiba uma coisa, Deus manda te dizer que a justiça vai vir dele, apenas se cala. Coloque diante dele, coloque no joelho. Se há perseguição de pessoas contra a tua vida, descansa em Deus. Coloque nas mãos de Deus. Entrega na mão de Deus, que Deus ele vai te dar paz nessa noite. Porque este é o reino de Deus.